Mas agora eu quero falar de uma outra decisão que impacta bastante todos os anos aquilo que o produtor rural, que o agricultor pecuarista vai fazer com a sua propriedade a partir desse crédito que é concedido pelo governo, que decidiu adiar o anúncio do Plano Safra 2024-25. Havia a previsão de que o programa fosse anunciado em um evento nesta quarta-feira, mas parece que o negócio deve ser um pouquinho mais para frente. André Anelli já está aqui conosco e vai contar então essa mudança de calendário aí. Fale, Anelli, seja muito bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Quem acabou confirmando, então, o adiamento da divulgação do Plano Safra foi o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira. Ele esteve aqui no Palácio do Planalto mais cedo, acabou fazendo essa confirmação, então, a respeito do adiamento por questões econômicas, e isso acaba colocando um ponto-chave em relação ao Plano Safra, que todos os anos é divulgado. Ele acaba sendo divulgado sempre no início de julho, porque é o início então da safra, que se inicia a partir de julho, começa nesse segundo semestre, vai até o final do primeiro semestre que vem, justamente pegando o momento do pré-plantio e o momento do plantio ali, que começa por volta de setembro em grande parte do país e se encerra no segundo semestre do ano no primeiro semestre do ano que vem, quando então em meados de março ou abril é o período da colheita, principalmente das commodities, como por exemplo da soja. O governo federal acabou fazendo esse adiamento então por conta de questões econômicas. O ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, ele preferiu então não fazer grandes comentários em relação a esse adiamento, mas o presidente da República já tem debatido aqui também com membros da equipe econômica. Daqui a pouco tem uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no sentido de analisar as questões econômicas que acabaram motivando, então, o adiamento desse anúncio do Plano Safra que o governo federal promete fazer, então, para os próximos dias. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você. Há uma expectativa muito grande, do setor do agronegócio para esse anúncio. O governo federal falando aí na possibilidade de um recorde em valores do Plano Safra para este ano de 2024 e 2025. O setor rural também tem uma dúvida sobre de que maneira que a tragédia no Rio Grande do Sul pode ou não impactar os valores que serão concedidos pelo governo federal. Essa é a maior pergunta que vem nesse momento por parte deste setor. De que maneira que esse adiamento ele gera ali algum tipo de questionamento sobre as decisões que serão tomadas pelo governo federal? Hein, Fábio Piperno? Oi, Evandro, eu acho que isso está intimamente ligado realmente à tragédia lá no Rio Grande do Sul, Porque vai haver algum volume, alguma parte desses recursos destinados exclusivamente a essa região do país? Não sei. Eles terão, por exemplo, alguma facilidade extraordinária, algum tipo de benefício a mais? Também não faço ideia, porque certamente eles vão precisar de um volume de recursos muito maior do que o tradicional, porque se trata de reconstruir um estado extremamente importante, não só na questão do abastecimento interno, e a gente falou muito nos últimos dias de arroz, mas, por exemplo, trigo, como também um estado exportador, soja, e outros itens. Além do que, a gente também tem que pensar em securitização e estocagem. O que foi, Segré? Eu fico pensando que o governo, segundo informações da imprensa, tirou 15 bilhões de reais da fonte de financiamento. Ele menciona que adiou o Plano Safra porque não está muito claro a quantidade de recursos. Não tem especificamente uma área afetada a Rio Grande do Sul. Não tem um impacto ainda definido sobre quanto a tragédia do Rio Grande do Sul pode afetar inflação e crescimento do PIB. Tem muita pergunta que não está tendo resposta. Eu espero que isso não afete de alguma maneira o Plano Safra, porque o pessoal do Rio Grande do Sul vai precisar, como muito bem mencionou o Piperno, muitos recursos que não sei se estão alavancados especificamente nesse plano. E quando a gente vê o presidente do Senado, Pacheco, falar sobre a recomposição de recursos para a desoneração, eu sempre me martelo uma ideia de que o governo acabou de perdoar as empresas que fizeram acordo de leniência em 4 bilhões de reais. Quando estamos falando de falta de recursos, supor que, não sei qual foi o argumento, o governo perdoa 4 bilhões de reais, tem alguma coisa que não fecha. Preciso de dinheiro ou não preciso de dinheiro? Exatamente.